Então, vamos continuar a leitura no próprio livro de Jó, no capítulo 1, e somente 4 versículos. Diz assim, melhor dizendo, 3 versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Então, aqui é o perfil de Jó dado pela própria boca de Deus, o nosso Criador. Então, o que nós temos que entender que a graça em Jó, aqui na terra operada, foram 2 vezes. Deus trabalha assim, primeiro ele se dá a conhecer na sua benevolência, no máximo que a gente pode ter aqui nesta terra de pecado, certo? Dentro da graça dele, porque nós não trabalhamos para isso, para alcançar, como foi com Jó, que é o exemplo, certo? A primeira caminhada de Jó aqui nesta terra foi prosperidade, riqueza, comunhão com Deus, que é acima de tudo, Deus presenteando tudo a ele. Como Deus chamou ele para um cobaia, o que é cobaia? Exemplo para servir para todos. Cobaia no sentido positivo, operado daquela pessoa. Então, Deus aí, a segunda etapa de Jó foi só sofrimento. Perca de todas as coisas aqui terrena. Certo? E um dos motivos que Jó tinha razão, e na razão de Deus, para desfazer de Deus pelo que estava passando, foi porque antes Deus abençoou grandiosamente a Jó, e Jó não merecia, foi pela graça. Foi pela graça. Pela graça, como é a salvação em Cristo. Por nós que alcançamos é pela graça, tá certo? Pronto. Agora, a terceira etapa de Jó foi Deus recompensando a Jó muito mais do que antes de Jó, na segunda etapa, começar a passar aquele martírio. Certo? E por fim, no reino da glória, nos dá a entender a palavra de Deus, no subentendido, que Jó vai ter a recompensa também em filhos e filhas. Porque eu creio que os filhos dele serviu como também como cobaia. Na parte negativa, para o sofrimento de Jó e da própria mãe deles, a esposa de Jó. Vai ter a sua recompensa também junto com Jó. Que ela não deixou Jó, não. Aqui dá a entender que ela não deixou Jó, não. Estava perto de Jó no mesmo sofrimento. Certo? Então, o que acontece? Na eternidade, Jó vai ter a família dobrada. A recompensa que ele teve aqui na terra depois, né? Com a mesma mulher, mais 7 filhos homens e mais 3 mulheres. Isso que eram belas. Tá vendo? Mesmo já na velhice. Certo? E vai estar lá na eternidade. Eles, e com esses que Jó, depois da sua velhice, depois do que passou da prova, e Deus deu mais 10 filhos a Jó. Quer dizer, vai ser 20 filhos na eternidade, Jó. A lição é grande.
no livro de Jó e também na pessoa de Jó. Certo? Então é assim. Deus primeiro nos dá o bem, para quando vier as provas, a gente ser fiel a Ele por tanta bondade que Ele fez, como Jó disse, né? Que Ele fez tanto bem e agora aconteceu mal. Vamos deixar de ser fiel a Ele, mulher? Falando com a mulher dele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê que Deus permitiu a prova? Que era necessário para dar exemplo o que é o bem de verdade, que é de Deus, sua vontade soberana, e que é o mal que foi plantado dentro do Éden. Certo? É para entender isso. Certo? O resumo de tudo, de sofrimento e de recompensa. Antes, a graça veio, Jesus. Ele pagou o preço, como diz Isaías 53, no nosso lugar, levando as nossas dores, as nossas doenças. E a recompensa que ele fez ali, depois que ele cumpriu isso aí por nós, que era um juízo de Deus Pai eterno em Jesus, para trazer de volta a vida eterna, a graça eterna, o descanso eterno, a paz eterna com ele, como já dissemos no 7º milênio, que é a doutrina do descanso do sábado, o eterno. Está dando para entender? Então o que é que acontece? Em Jesus, a graça primeira, não foi Jó, né? Graça, Deus abençoe Jó, certo? O sofrimento no meio do percurso que Jesus tem por todos nós, como Jó teve nessa segunda etapa. E a terceira etapa de Jó, aí é em Jesus, no real. A terceira etapa de Jesus, que ele fez isso aqui por nós, para tomar nosso lugar e nos libertar deste mundo de pecado. Então, qual é a terceira etapa de Jesus, então, em relação à doutrina, para chegar até nós, certo? É como de volta a glória que ele tinha antes com o Pai, e ele disse, né, para ter a glória que ele tinha com o Pai, para ir ao Pai, e ele foi, já está lá. E nós vamos ver, pela grande graça e misericórdia do Senhor, nós chegamos até lá. E contemplar este Rei cheio de graça e de verdade. Lá na Nova Jerusalém, dentro da cidade, adornada, feita pelas mãos do Pai, que desce essa terra e vai se assentar lá na Nova Jerusalém, em cima do monte das oliveiras, onde Jesus chorava. Oh, glória! E onde foram prender ele, né? Lembrança. E agora vai ser o quê? Em cima desse monte, a cidade celestial, e Jesus sentado como rei no trono. E de ano em ano, a Bíblia diz em Isaías, de um sábado a outro sábado, vamos adorar a Ele por todas as terras espalhadas, brasileiro, português, chinês, americano, todas as nações são convidadas para de ano em ano irmos a Jerusalém e contemplarmos e festa e alegria contemplando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É como ele nos convida aqui como vislumbre de 7 em 7 dias, e nos outros sábados também, que são anuais, de 40 em 49 anos, de 50 em 59 anos, entendeu? Que aponta para este momento eterno. Eu acho que já basta, né? Já basta. Uma pena que teve uma interrupção quando eu comecei aqui e parou. Para que não aconteça isso de novo, tem muitas palavras ainda aqui que poderia falar, mas pode correr o risco de parar como foi a primeira parte. Então vamos lá. Todos nós desejamos, né? Ter paz e paz eterna. A paz que excede todo o entendimento. Um testemunho que veio na minha mente e eu esqueci de falar. Entendeu? Mas agora Deus me lembrou. Olha aqui.
Se eu for mostrar aqui aonde é que eu estou, mas estou no fardo leve, certo? Não estou no fardo que foi meio pesado em um ser humano, Jó, que só ele, Deus permitiu, entendeu? Não tem prazer no sofrimento do ímpio, entendeu? Por causa do resultado do pecado. Mas nós, ele fez lembrar, disse assim, em você é um tipo do que foi Jó, mas um tipo da graça. Jó foi um tipo mostrando o que tinha que pagar pelo que a lei exigia. Não a lei exigia, porque quando o homem peca, transgride a lei, então não é lei que condena, é a desobediência da lei. Da lei. Entendeu? E Jó estava contaminado do pecado, porque já nasceu contaminado do pecado que Adão e Eva pecou. Por isso que Jesus é o segundo Adão e veio para nos trazer de volta, também sem esforço nosso nenhum, entendeu? Na verdade, somente obedecer e ter de volta essa vida eterna. Certo? Então Deus me deu a entender. Tudo na minha pessoa, eu não ia dizer isso não, agora que me veio na mente para continuar falando. Tudo na minha pessoa que aconteceu nessa vida, é Deus dizendo, todo ser humano, na verdade, na realidade, era para acontecer com todo ser humano, não somente com você. Falando comigo, várias vezes, já há algum tempo, me veio esse entendimento, como Deus estivesse falando comigo, entendeu? E com você, não reclame, não fique achando que está mal nas calúnias, porque a princípio, o que você podia fazer de mal e que alguém podia fazer de mal com você, como você já falou antes, tudo bateu na trave, não aconteceu. Era eu mostrando para você hoje, para você ter certeza. Por que não aconteceu? Porque eu não deixei acontecer. Para hoje você entender que agora o inimigo não conseguiu lhe parar, entendeu? De modo carnal e também no espiritual, para você entender hoje, ter ousadia que você está falando aqui agora, que só restou o inimigo, só calúnias, fardo leve, fardo leve. Pior se acontecesse de realidade de mal que você poderia fazer com alguém ou que alguém podia fazer com você, de tudo que aconteceu com você nem ouvido, você já falou, que você passou por vários tipos de prova. Eu te revelei em sonho, e naquele vídeo que você postou. Então agora o inimigo só resta o quê? Calúnia. Calúnia, calúnia. Aconteceu com você? Não. É só calúnia. É como a palavra diz. O inimigo fica ao derredor, rugindo como leão, para que vê se possa tragar. Então, não ligue. Não é com você. Você foi um exemplo. Um exemplo. Na graça, como é que é a graça? Sofrendo, mas na graça. E Jó sofreu ali como se não tivesse na graça, mas Deus estava ali com ele, confortando e dando fé, segurou na mão dele e não soltou Jó, não soltou que a fé que ele colocou em Jó para vencer, ser perseverante e não negar Deus até o fim. Ele lamentou, reclamou, mas ele não negou a sua fé, a sua confiança, a sua esperança no Deus, o nosso Criador. Então, e na minha pessoa, tá parecendo até que eu tô me assaltando, né? Mas é para testemunho. Quanto tempo Deus tem me falado esse entendimento? Entendeu? Então, na minha pessoa, e quem sabe Deus, outros também aí, né? Também acontece também. Não é possível que seja somente comigo. Agora com o Jó só foi com ele só. Certo? Eu não sei se os outros vão ter entendimento para entender isso também, para estar explicando como Deus estava entendendo agora, para estar explicando. Entendeu? Então, agora, imagine que olha para a minha pessoa e passa somente uns detalhezinhos de provas na vida, entendeu? Aí quando olha para a minha pessoa, certo? Minha pessoa, e mais ainda, pelo que eu passei, que ninguém viu, entendeu? Mas é o bastante para entender, hein?
Entendeu? Que, olha, sim, o irmãozinho ali tá de pé, tá com essa fé, confiante em Deus e cada vez mais melhor convicto no que fala quando fala a palavra de Deus, que não deixa dúvida. O que passou, o que ele passou, e eu somente passei isso, aquilo, somente. Assim é Deus dizendo que ninguém sofre o tanto que Jó sofreu, e Deus limitou, que era para a morte eterna, e exemplo para todos nós eternamente, se perder eternamente por causa do pecado. Então, assim foi Jó. Então, ninguém sofre nem uma unha como sofreu Jó. Entendeu? Para que não venha negar a Deus, porque está passando provas. E aqui, um testemunho aqui vivo. Vocês estão conhecendo? Olha aí. Eu tinha tudo para desistir até da vida. Pelo que eu passei. E pelo que hoje eu ouço de calúnias, de desprezo. Mas nunca consegue ser maior do que a voz do Espírito Santo dentro de mim dizendo assim, oxe, aí é raiva do inimigo usando aqueles vasos, não se importe não, porque você, olha que alegria eu tô lhe dando, que satisfação eu tô lhe dando. Isso é nada, é fardo leve. Até Jó desejou ter essa alegria que você tem, né, no meio das lutas. Por quê? Porque você já foi depois da cruz. E Jesus ali trocou o fardo. E Jó está apontando, somente cobrindo o mal com o sangue dos animais, apontando para o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Jesus veio e com o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aí sim, aí o fardo de verdade, com a promessa, foi realizado, está disponível para quem? Para todos aqueles que aceitaram o sacrifício do Cordeiro Imaculado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quer aceitar Jesus, ter esse fardo leve? Não vai passar luta como eu passei, não. E até hoje eu passo uma de calúnia pesada. Olha, quando eu estava jovem mesmo, adolescente, 10 anos por aí assim, somente um amigo, é como se fosse da família, mas ele me chamava assim, quando passava, às vezes eu estava lá de fora, chamava Flor de Milho, aí eu entendia que era para me abusar mesmo, quer dizer, uma coisa simples, mas eu corria atrás, depois pegava ele, depois voltava, mas continuava amigo, certo? Agora imagine palavras caluniosas, pesada para denegrir o seu caráter. E por que não dizer a sua santidade do andar com Deus? Nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, contado de si, então nós estamos naquela hora santificados. Vamos desejar? Não ser como eu. E não ser como Jó. Não queira não, porque passar porque o Jó passou, certo? É por isso que a gente tem que querer ser, ter a mente de quem? Do perfeito, Cristo. Vamos lá fazer o convite pela palavra de Deus agora para a gente aceitar isso aqui. Apocalipse capítulo 22. Vamos lá rapidinho para não cair. E aí a gente conclui, já chegou aqui. 22, diz assim. 22, 17. Diz assim. O Espírito é um convite para nós. Continua, o convite sempre está sendo renovado para todos nós. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água
da vida. Ele disse: a mulher samaritana, mulher, dessa água se bebe, mas torna ter sede. Mas a água que eu lhe der, salta para a vida eterna, jamais terá sede. Justiça do amor de Deus. Quando eu quero aceitar esse convite aqui, junto comigo, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos dizer no amém. O amém quer dizer assim, assim seja. Vamos lá, é testemunha, os anjos estão sendo testemunha. E principalmente Deus, o Pai e Jesus Cristo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá. Todos concordam na terra, quanto mais tem mais concordando na história, que eu tenho certeza, entendeu? E Deus vai ouvir, que eles criou os que concordam na terra. Ah. Ah. Min handi vunnist kipite dixta hapete. Homens are campe da carmen shine. Amém. Glória e graças a Deus para todos sempre. Aleluia. Essa é a minha deixar.